Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao 12º domingo do tempo comum, ano B, nosso 33º encontro. Estamos celebrando o dia do Senhor, domingo. Vemos no evangelho deste domingo as imagens de sua morte e ressurreição, vislumbrados aqui na cena da barca que estava agitada ao mar. O sono de Jesus, a angústia dos discípulos que se sentem ameaçados pelo mar e a tempestade, a falta de fé deles, nos leva a pensar no fim do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 10 ao 14. Os discípulos que viveram com Jesus estão diante da sepultura do Mestre, prestes a naufragar, afogados na dúvida. Não acreditavam ainda na força da ressurreição de Jesus. Quando Jesus se manifestou aos 11, os censurava, como vemos na cena da tempestade, porque eles não acreditavam. Jesus lhes irá acalmar em suas inquietações. Jesus fala ao mar com a mesma autoridade que fala aos demônios. Cala-te, silêncio. Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos quer nos interrogar sobre a solidez, a firmeza de nossa fé, diante dos desafios de nossa travessia neste mar da vida na igreja. A travessia que nos conduz a outra margem. Dentro da barca, a igreja, ameaçada pela tempestade, necessitamos gritar com fé viva, invocar Jesus, que está conosco no barco, que parece dormir. É o símbolo da morte e sepultura. O Pai Eterno ressuscitado, despertando-o da morte, nos dá a força para testemunharmos nossa fé neste mar da vida e nas nossas incertezas. Embora adormecido, Jesus vela por nós. Não devemos ter medo, mas confiança, quando fazemos a travessia com Ele neste tumultuoso mar. O barco tende a seu destino, a outra margem. O convite de Jesus se abre a nós hoje. Vamos para outra margem. Temos que passar para o outro lado. Não estamos sós. Jesus está conosco, presente, confiante, entregues, possamos estar sempre na barca com Jesus. Antífona de entrada tirada do Salmo 27, 28, versículos 8 a 9. Este é um salmo de súplica a Deus e agradecimento, e é do período do pré-exílio da Babilônia. A igreja, reunida em oração, clama confiante. O Senhor é a força do seu povo, é a fortaleza da salvação do seu ungido. A certeza de que Deus é aquele que fortalece a igreja, o Israel da fé, deve ser sempre sustentada. Que os cristãos ungidos reconhecem nele sua salvação, fortaleza, que o defende diante das ameaças dos inimigos, as tempestades no Evangelho. Salvai vosso povo, Senhor. Abençoai vossa herança, governai-a sempre, isto é, eternamente. A súplica deste salmo inicial parte da certeza que Deus nos salva, por meio do seu Filho, de todo perigo, isto é, morte, que é o último inimigo do ser humano a ser vencido, e na nossa morte biológica para a vida eterna, e que Ele é a fonte de bênçãos de seu povo, e que Ele governe a igreja, a comunidade que se une na barca eternamente. A primeira leitura é tirada do livro de Jó, capítulo 28, do versículo 1, versículo 8 e 11. No livro de Jó, ele reclamava várias vezes pedindo a resposta de Javé, Deus, diante da situação por ele vivida. Por fim, Javé responde a Jó. Deus irá colocar Jó diante do mistério insondável e da providência divina, para que Jó tome consciência da sua ignorância.
O mar simboliza todas as forças inimigas que Deus controlou em seu ímpeto tumultuoso e transbordante. Nesta cena, Deus rompe o silêncio. Ele que está envolto em mistério insondável. Javé Deus que criou o mundo, age nele sem cessar. Javé Deus é o arquiteto, o engenheiro cósmico e se ocupa com os negócios da imensidão do espaço e tempo. O Criador age constantemente no céu, na terra, nas águas do mar, mas cuida de cada criatura. Ele quebra o orgulho das ondas, se por acaso as ondas quebram o limite imposto por Javé. Nesta passagem, Deus coloca uma série de perguntas sem respostas. Jó deveria saber a respeito do que ele fala. Se ele soubesse, será que ele iria corrigir a Deus, que tudo domina, porque tudo criou? O Senhor tomou toda a ordem da criação. Ele é a providência e tudo coloca em ordem. Quem fechou, o mar com portas? Quem colocou limites no mar, colocando portas e trancas? Foi Javé, que se esconde em mistério. Então Jó não entende este mistério divino. Como poderá entender a origem das coisas, das obras de Deus e até daquilo que ele está passando, se não é capaz de responder às questões mais simples? Como poderá entender o mistério divino? Deus não se responde ao mistério de seu sofrimento, o sofrimento de Jó, mas vai mostrar sua presença se revelando no meio da natureza. Ele é que tudo domina. Jó é chamado a entender que Deus é maior que seu sofrimento. Às vezes as pessoas sofrem e acham que o sofrimento dela é maior do que os outros e responde a Deus por que isso está acontecendo com ela. É a pergunta de Jó. O salmo responsorial é o Salmo 106, 107. É uma ação de graças dos libertados e é do tempo do pós-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 1. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Este salmo é um convite para a comunidade que se encontra em louvor no templo e é convidada a louvar a Deus. Os sacerdotes diziam, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. A comunidade respondia, eterna é a sua misericórdia. É um salmo dialogal entre os sacerdotes e o povo no templo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 23 e 24. Os marinheiros, que em frágeis embarcações se aventuravam em viajar ao alto mar para comercializar, viam as obras do Senhor no alto mar. Aqui faz lembrar o profeta Jonas em sua fuga no mar para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo 2 a 16. A segunda estrofe é tirada dos versículos 25 e 26. Continuamos com Jonas, é a tempestade que queria engolir o navio. Javé, porém, mandou sobre o mar um vento forte que provocou uma grande tempestade e ondas violentas. E o navio estava a ponto de naufragar. Jonas capítulo 1, versículo 4. A terceira estrofe é tirada dos versículos 28 e 29. Continuamos com a referência do livro do profeta Jonas, onde os marinheiros gritaram ao Senhor na aflição e Deus transforma a tempestade em bonança. Os marinheiros começaram a ficar com medo e a rezar ao seu próprio Deus. Jonas capítulo 1, versículo 5. Jonas confirma que hebreu adora a Javé, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, versículo 9. Então os marinheiros invocam a Javé. Jonas capítulo 1, versículo 14. E jogam Jonas no mar. O mar acalmou em sua fúria. Jonas capítulo 1, versículo 15. A quarta estrofe é tirada dos versículos 30 e 31. Continua a oração dos marinheiros quando o mar se acalma com o término da tempestade. E começa a temer muito a Javé. Jonas capítulo 1, versículo 15b. Javé que acalma o mar. Como Criador da terra e do mar,
tem poder sobre as águas do mar. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 a 17. Paulo afirma que o amor de Cristo nos pressiona. Jesus morreu por todos nós. Foi o amor de Cristo que arrebatou Paulo com seu amor e o impulsionou à sua missão. O amor de Cristo se manifestou quando ele morreu por todos, dando sua vida pela salvação de toda a humanidade. Ele morreu no lugar dos culpados pelo pecado, daqueles que estavam condenados à morte. A pena do pecado conduziu o homem à morte. A morte de Cristo é a morte de todas as criaturas humanas que se unem em Cristo e nele são sacrificados e mortos. Nossa participação em Cristo acontece na cruz e nós também participamos pelo batismo, como regenerados no Senhor Jesus. Somos chamados a viver para Cristo, que por nós morreu e ressuscitou. Somos chamados a sermos totalmente de Jesus e jamais viver sem Ele. Os que agora vivem não devem mais viver para si mesmos, mas entregar e consagrar toda a sua vida durante a caminhada desta vida passageira a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Assim devemos nos proceder em Cristo Jesus. A nossa vida anterior, antes do pecado, passou. Estamos mortos para o pecado. Não vemos mais Jesus com critérios humanos, pois, ressuscitado e portador da vida eterna, ele está presente e vivo no meio de nós. Assim também nós cristãos vivemos em Jesus uma vida nova. O velho mundo com sua miséria passou a inimizade com Deus. Esta vida nova é manifestada em sua comunhão com Ele. Jesus, que nos liberta da morte na travessia do mar, é Ele que sustenta a nossa vida. O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Algumas realidades nos fazem lembrar a morte e a ressurreição de Jesus, como vimos no início. À noite, ao cair da tarde, quando Jesus morre na cruz, o convite de Jesus, vamos para outra margem, passar da morte para a vida, a barca, símbolo da igreja no mundo, o mar e seu poder de morte, a barca que contém os discípulos de Jesus. O vento forte, as ondas, as forças da morte, do caos, do mal, agem contra a igreja na travessia. Jesus que dorme, a morte de Jesus, sua sepultura, a súplica dos discípulos que acordam Jesus, a ressurreição de Jesus vem. Jesus se levanta. O verbo egeiro, que é usado aqui, significa ressuscitar, levantar. O poder de Jesus sobre o poder do mal, do caos, as forças do mal. Ele dá ordem ao vento e ao mar. A confiança em Jesus deve vencer nossos medos. E a pergunta final: quem é este que até o vento e o mar obedecem? É a pergunta que também nós fazemos no tempo comum. Quem é Jesus? As forças destruidoras diante da ordem de Jesus agem, e cedem diante da força da palavra de Jesus, que nos faz lembrar o livro do Gênesis. Deus pronuncia sua palavra e isto acontece. A palavra eficaz. O mesmo palavra eficaz daquele que criou o mundo é o mesmo da palavra eficaz de Jesus, que tem poder sobre a natureza e sustenta e defende a barca, a igreja. Devemos acreditar nele e confiar que não estamos sós nessa travessia. A fé supõe ter confiança em Jesus, que vence os perigos do mundo. Essa confiança sustentou os mensageiros de Jesus que navegam numa frágil barca, a igreja, rodeado de perigos, ventos, ondas, tempestades, perseguições, mortes, navegando em terras desconhecidas, o outro lado do mar.
povoadas por pessoas ameaçadoras. É a missão, ir para o outro lado. Jesus está próximo dos discípulos em missão. Ele sustenta a frágil igreja diante das ameaças da história, e riscos, diante dos perigos que estão sempre ameaçando a igreja. Basta ver nos dias de hoje como essas críticas destrutivas querem minar a autoridade da igreja, semeando dúvidas. A dúvida é uma atitude diabólica de quem não tem a humildade de entrar em diálogo para se entender e fazer-se ser entendido dentro de uma realidade que é muito maior do que eles, que é a própria igreja. Então, os discípulos devem confiar e nunca retroceder na busca de segurança. O desafio está lançado. Vamos para outra margem. Coragem, fé, não estamos sozinhos. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 10, do versículo 11 a 15. Capítulo 11 e 15. Eu sou o bom pastor. Eu dou minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor. A igreja comungante se alimenta de Jesus, bom pastor de sua igreja. Ele dá a sua vida por nós, e após comungarmos, devemos aprender a dar a vida pelos irmãos e amigos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.